privilégio de podermos estarmos aqui mais uma vez com vocês. Eu posso com toda certeza, sem nenhum espírito de demagogia, que foi amor à primeira vista. Desde a primeira vez que nós vimos aqui, nós simpatizamos por vocês, e quando nós íamos voltando, comentávamos uns com o outro e dizíamos quanto a simpatia de vocês para a nossa pessoa ou para as nossas pessoas naquele dia. E foi a razão pela qual nos trouxeram aqui nesta noite. Eu gostaria que você abrisse comigo as vossas Bíblias para o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Eu estarei fazendo uma leitura um tanto extensiva, mas para que nós entendamos todo o texto, faz necessário que nós leiamos, porque um versículo faz sequência a outro, mas tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Livro de São Mateus, capítulo de número 1. Estaremos lendo 17 versículos para que você entenda. Amém, irmãos? O título ou a epígrafe desse texto diz assim: a genealogia de Jesus Cristo. Eu estarei fazendo essa leitura e alguns nomes que estarei frisando, que em cima desses nomes nós estaremos falando a palavra do Senhor Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Tamar, guarda esse nome, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom a Arão. Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe, guarda também esse nome, Raabe, a Boaz. Este de Ruth, guarda também Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, que é Batseba, guarda também esse nome. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acaz, Acaz a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, guarda esse nome, Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Muito obrigado, podemos assentar. Eu tenho como costume de que quando somos incumbidos a estarmos ministrando, sinto-me na obrigação de buscar de Deus algo para que não saia nada da minha vontade, do meu querer, do meu próprio intelecto. E quando buscávamos de Deus algo para estarmos ministrando aos vossos corações nesta noite, Deus me levara a esta passagem, a esse texto bíblico sobre a genealogia. É um assunto às vezes não muito bom, e nem de ser lido, e nem de ser meditado, por se falar de genealogia. Abraão gerou Isaac, etc. Parece não ser algo muito importante. Mas os judeus eles tinham essa preocupação, essa vontade de conhecer os seus ancestrais, conhecer a sua descendência e assim sucessivamente.
E aqui dentro desse texto, dentro dessa parte que nós lemos, encontramos aqui alguns nomes de pessoas a qual, no decorrer da lição, eu pedi a vocês que guardassem em vosso coração, de pessoas que não tinham o porquê estar dentro dessa linhagem ou dentro dessa genealogia de Jesus Cristo, a qual essas pessoas traziam consigo algumas sequelas, traziam consigo alguns traumas, traziam consigo alguns sinais que os mesmos não lhe davam condições. Se olhássemos para as suas vidas particulares, se olhássemos para as suas vidas físicas e se olhássemos para as suas vidas financeiras. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27, que Deus escolheu as coisas vis desse mundo. Aparece uma discrepância da interpretação, aparece uma discrepância do escolher, do propósito de Deus para com o propósito do homem. O homem olha aquilo que é aparente, aquilo que lhe mostra, aquilo que é aprazível, aquilo que tem poder aquisitivo, aquilo que tem uma posição social. Mas o Senhor trabalha ao contrário, o Senhor trabalha na contramão do homem. E por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas vis deste mundo para torná-la coisa sábia, coisas inteligentes. Que Deus pega uma pessoa lá do mundo sem valor, uma pessoa desprezada pela sociedade e coloca ela em uma posição social, em uma posição de destaque, em uma posição espiritual. E observando aqui esses nomes que citamos, o primeiro nome fala de Tamar. Eu quero associar cada nome desse a um sentimento, E quem sabe ao observar, ao decorrer dessa mensagem, quem sabe alguém aqui, porque o Senhor ainda nessa madrugada me inquietara e fortemente o Senhor falava no meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai lhe tratar como pessoa aqui nessa noite, porque Deus, na sua onisciência, Ele conhece o seu passado, Ele sabe do seu presente, mas também Ele sabe do teu futuro. E o nosso Deus, sabedor de todas as coisas, Ele vai dar um encontro com você aqui nessa noite. Eu não conheço a sua vida, o seu particular. Eu não sei o que você tem pedido ou tem clamado nessa última hora. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar nessa noite: o Deus onisciente, Ele assiste às tuas necessidades. Tamar foi uma das noras, ou foi a nora de Judá. Para que nós entendamos o que Deus quer conosco nesta noite. Vou contar um trecho da vida de Tamar. Judá era um dos filhos de Jacó. E a Bíblia diz que Judá sai. E aí ele encontra um homem nas terras dos cananeus. E aí ele conhece uma mulher por nome Sua. E relaciona com ela, casa-se com ela. E nesse relacionamento sai ou nasce 3 filhos. O primeiro o segundo Onã e o terceiro Selá. E o Selá foi que é o filho primogênito. Ele conhece uma donzela, ele conhece uma mulher daquela terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 38. E a Bíblia diz que então contrai uma núpcia ou casa-se com Tamar. Observe, abre aqui um parênteses. Todo sonho de moça, todo sonho de jovem é um dia se casar. Eu associo Tamar a uma frustração. E quem sabe existe aqui pessoas que estão frustradas diante de circunstâncias ou diante de objetivos que almejava, desejava e aquilo não viera a acontecer. Mas Deus lhe traz uma resposta, Deus lhe traz uma palavra para o teu coração aqui nesta noite. E Tamar, ansiosa para um casamento, ela casa então com ele, o filho primogênito de Judá. E a Bíblia usa um termo um tanto forte, que era um homem ou um jovem perverso. E essa perversidade impede que ela tenha um filho, que é o sonho de toda mulher, é ter um filho. E naquela época, a mulher, o
ou tenha um filho. E Deus, olhando e vendo a atitude, a condição, a ação daquele homem, sabe o que Deus faz? Deus tira a vida de Eva. E era o costume daquela época, que quando o filho primogênito casasse e não suscitasse filho ou não tivesse descendência, era de obrigação do próximo casar-se com a mesma mulher. E assim aconteceu com Onã. Onã também casara com a mesma mulher, que chamava-se Tamar. E a Bíblia diz que Onã não queria suscitar descendente para o seu irmão, e ele usava de perversidade para com aquela mulher. Olha que decepção. Jovens, você que ainda está acendendo no seu coração o desejo de casar, não olha pela aparência, a aparência se engana. Não olha pelo porte físico, porque o porte físico também se engana. Mas busque de Deus, porque Deus não engana. Mesmo Samuel enganou, Samuel diante de tantos filhos de Davi e de Jessé, ele enganara. Busca de Deus. Sabe o que Deus fez com Onã? Matou. Sabe por quê? Porque não obstante Tamar não ser da linhagem de Israel, mas ela era uma mulher temente, uma mulher fiel. Passa-se o tempo, e Selá ainda era criança, e o seu pai Judá, ou o seu sogro Judá, diz a Tamar: olha, o meu filho ainda é pequeno. Mas no fundo, Judá temia que seu filho também morresse. Era uma preocupação de pai. Aleluia. E Tamar, vestida-se de viúva, esperando o tempo em que Selá crescesse. E para a decepção dela, o moço cresceu, mas não foi lidado como esposo. Mais frustração. Quem sabe você projetou tanto neste ano de 2012. Quem sabe você almejou tanto neste ano de 2012. Todos os seus projetos não foram consumados. Todos os seus objetivos não tiveram os bons finais. E com isso você se frustrou, você se acabrunhou, como diz o destino. Mas Deus tem uma resposta para a tua vida aqui nesta noite. Deus viu os teus planos, como diz Provérbios capítulo 19, que do ano do homem são os planos, mas a confirmação é de Deus. Um dia soube ela que o seu sogro queria tosquear as ovelhas. Sabe o que ela fez? Ela tirou aquele traje de viúva e foi para a beira da estrada, fingindo-se que fosse uma prostituta. E ali atraiu a atenção do teu sogro. E quando teu sogro a vira, pediu que ela subisse a sua embarcação ou o seu transporte. E assim ela fizeram. E subiu. E a Bíblia diz que eles tiveram filhos. Tiveram filhos. Soube o seu sogro que ela havia se engravidado, mas que depressa mandou que apedrejasse. E ela manda dizer: olha, o homem pelo qual eu sou grávida são donos dessas coisas de influência e cajados. Conhece aqui. Judá olha para ela: verdadeiramente você tem sido mais justa do que eu. Porque eu devia dar ao meu filho, sei lá, e eu não lhe dei. Frustração. Aquela mulher foi frustrada toda aquele período. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo foi contribuição para o bem daquela mulher. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Entenda isso, meu irmão. Tudo quanto lhe acontecer nesse ano de
um plano, um projeto para a sua vida. O mundo não entende, o mundo não vê, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Essa frustração foi simplesmente mais um passo de a proximidade da bênção de Deus para a tua vida. Não tenho tempo, quero correr com essa pouco. Segunda mulher que eu vejo aqui que ela não deveria estar dentro da marcha do mestre, chama-se Raabe. Quando se fala de Raabe, é um nome assustador, porque ela era uma prostituta. Até hoje, em nossos dias, há uma discriminação, há uma rejeição para com essas pessoas. Há uma rejeição. E Raabe, eu associo ela a um sentimento de decepção. Uma criança, quem sabe que não fora bem cuidada, sofrera algum abandono, tiver algumas decepções na sua vida. Tiver algumas decepções. Segundo a nossa estatística americana, que o maior índice de inadimplência, de prostituição, advém de lares desmanchados. Eu não sei se os pais de Raabe conviviam ou viviam juntos, eu não sei, porque a história, a Bíblia não me dá esse respaldo. Mas uma coisa eu sei, que esta mulher, ela tivera uma decepção na sua vida. A considera ela uma prostituta cultural. Mas entenda, não obstante o teu passado ter sido negro, não obstante o teu passado ter sido ruim, mas Deus tem um propósito para com esse passado. Tem? Mas foi ruim, foi negro, mas Deus sabe. A Bíblia diz que Deus traça o caminho na tormenta, Deus traça o caminho na tormenta. Aquela mulher, sem saber, sem dar por fé, um dia ela aplica com alguns espíritos a sua casa, a sua residência, ela sob o muro, e a nação, ou o país, a cidade de Jericó, ficou perturbada quando soube que Israel já o cercava, ele estava próximo. Então Raabe abriga ou esconde ali alguns espias, e essa atitude fez com que ela alcançasse o livramento, não só para ti, mas para toda a tua família. Família essa, quem sabe outrora a abandonada, quem sabe outrora a rejeitada, mas na hora da salvação ela lembrou-se da família. Quem foi da Raabe? Se fôssemos olhar pelo passado, se o Senhor fosse nos salvar pelo nosso passado, nenhum de nós seríamos salvos. Se o Senhor fosse olhar pela sua atitude passada, nenhum de nós alcançaríamos a misericórdia de Deus. Não alcançaríamos. Mas Raabe, por essa atitude, não obstante ter sido uma pessoa decepcionada, mas a sua obra quisera alcançar uma bênção, salvação para a tua vida e para a tua família. Decepção. Quem não tiver a decepção na vida, se fôssemos entrevistar pessoa por pessoa aqui nessa noite, todos tiveram decepção na vida. Uns tiveram decepção financeiramente, outros tiveram decepção emocionalmente, outros tiveram decepção fisicamente, outros tiveram decepção com parente, próximo, longe, tiveram alguma decepção. Mas o Senhor te diz nessa noite, essa decepção é mais um passo, é mais um degrau para você aproximar-se dele, para que o propósito de Deus se cumpra. Tudo isso que tem que acontecer. Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso excelente de glória. A terceira mulher que eu vejo aqui, que ela não deveria também estar dentro desse contexto da linhagem de Cristo, tem-se o nome de Ruth. Mas por que não? Vou lhe contar um trecho, um pequeno trecho da história de Ruth. Ruth era descendente de dos Amonitas, os Moabitas, perdão. Quem eram os Moabitas? Era descendente da filha de Ló.
Amon e nasceu Moabe. E Ruth, ela era de uma descendência ou de uma origem amaldiçoada. Entenda isso. E a maldição, ela só é quebrada através do poder do Senhor Jesus. E eu associo a Ruth a um sentimento de rejeição. Por que rejeição? Exatamente em cima disso que eu digo a vocês. Ela era de origem de uma nação amaldiçoada. Amaldiçoada. E a pessoa amaldiçoada, ela não tem muitos direitos. Ela não tem muitos direitos. E Ruth, diante desse contexto não muito bom, não muito agradável, e não obstante ela pertencer a uma nação amaldiçoada, rejeitada, e eu vejo algo em comum tanto em Tamar quanto em Raabe e também em Ruth, um sentimento de vencer, um sentimento de coragem. Eu digo aqui para a pessoa aqui nesta noite, não importa o que você esteja passando, se é frustração, se é decepção, ou se é rejeição, não importa. O que importa é que diante desse contexto tão ruim, você tenha coragem, partir para cima. Em Provérbios, capítulo de número 24, versículo 10, a Bíblia diz: se te mostrares frouxo na obra da minha adversidade, quão pequena será a tua força. Não mostre fraco. Se Davi olhasse pela estatura de Golias, ele não enfrentaria. Se Davi olhasse pelo porte físico de Golias, ele não enfrentava. Mas Davi, eu vou em ti, eu te enfrento em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é uma atitude de coragem, uma atitude de confiança. E é isso que Deus quer ver de você. É isso que Deus quer ver na sua vida. E a rejeição de Ruth parece perdurar ou está perdurando por toda a sua vida. A Bíblia diz que uma família israelita por nome Elimelec e Noemi sai da sua terra de origem, vai para Moabe, porque a sua terra estava passando fome. E ali levaram consigo 2 filhos. E Ruth então conhece um dos filhos de Elimelec. Ela casa, e por infeliz sorte dela, passa-se o tempo, tanto Elimelec quanto os seus 2 filhos morrem. Mas que coisa que vai me perdurar por toda a vida, não vou deixar. Parece que eu vejo Ruth lutando consigo mesma e dizendo: não vai, esse espírito dessa maldição não vai perdurar por toda a minha descendência, por toda a minha vida. Começa a lutar. E então Noemi acende de seu coração o desejo de voltar para o teu lar, para a tua terra de origem. Ela vira para suas noras e diz: olha, fique aqui, porque eu vou embora. Não vou com você não, fique. Mas Ruth, não entendendo, mas acendendo o teu coração, ela diz: olha, aonde tu colocares a planta dos teus pés, eu vou colocar o meu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. O que é isso? Isso é atitude de coragem. Irmã, tenha coragem dentro dessa situação. Mesmo que a sua família não esforce bem e sob maldição, mas Deus tem poder para quebrar toda a maldição sobre a tua família. Pode ser a família mais rejeitada diante da sociedade, mas para Deus tem valor. Para Deus tem valor. Para Deus tem valor. Não temos tempo. Veja que uma outra mulher por nome de Betseba. Todos nós conhecemos a história dessa mulher. Essa mulher, um certo dia, o seu marido estava na guerra, estava guerreando. Então o rei sobe no terraço e vê aquela mulher se banhando. E acende o desejo de seu coração de possuí-la. E o rei, ele era soberano, a sua fala era soberana. Aquela mulher não tinha que querer ou não.
E o rei então manda trazê-la. E o rei então a conhece. Não quero me deter na história, mas resumindo a história, aquela mulher, ela trouxe na sua vida sinais de traumas. Porque por causa daquele relacionamento, custar a vida do teu esposo, quantos traumas? Tem pessoas aqui que têm trauma da infância, tem pessoas aqui que têm trauma dentro da sociedade, tem pessoas aqui que têm trauma de determinadas coisas, mas Deus, Ele é especialista para curar traumas. Quem sabe trauma que tem torturado por toda a sua existência. Mas o nosso Deus, Ele é especialista. O nosso Deus, Ele é especialista. Diante daquele contexto tão ruim, pensava, quem sabe, ia pensar: olha, eu engravidei, agora o meu filho já foi, morreu, acabou a minha vida, perdi o meu esposo, tudo acabou. Não obstante ela ter falhado, mas o Senhor tinha um propósito. Às vezes você falhou nessa caminhada, o inimigo tem usado essa falha, essa culpa para te acusar. Você não vai conseguir, você não vai vencer, isso é mentira do adversário, você fez isso, você fez aquilo, na verdade você fizeram assim, mas diz a ele que nos teus pecados Deus não se lembra mais. Não adianta ele trazer a sua memória alguns pecados que cometeram no passado, porque Deus é fiel para cumprir e apagar todos os seus pecados. Traumas. Deixa eu correr. E para encerrarmos, eu vejo aqui a última mulher, uma mulher, por nome Maria. Mas por que Maria? Maria era de origem de Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha. Não era uma cidade das cabeças pensantes, como a Arimateia. Não era de uma cidade de grande porte. Maria era uma mulher humilde, era uma mulher simples. Eu disse a vocês que Deus pega as coisas vis, as coisas simples, e coloca em lugar de destaque. Que eu agora vai querer, essa fulana é assim, já que essa mulher é ela assim, já que aquela jovem é ela assim, porque Deus, Ele tem poder para transformar as coisas. Eu associo a essa mulher ao sentimento de humilhação. O sentimento ruim. Quem nunca sofreu humilhação? Todos nós já sofremos humilhação. Ou como é ruim ser humilhado. Ou como é ruim ser humilhado. Mas aquela mulher, ela soube lidar com a humilhação. Como você tem lidado com a humilhação? Tem se entregado? Mas fala ali, estou me judiando, meu patrão está fazendo isso comigo, não importa. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10, a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão do céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Humilhação. O anjo Gabriel chega a ela e diz: Maria, tu és bendita dentro das mulheres, e tu és escolhida dentro das mulheres. Mas peraí, tu está errado, anjo. Não, é você mesmo. Mas Deus, a minha origem, a minha descendência é ruim. É você mesmo. E Deus manda dizer a pessoa aqui nessa noite: foi você que Deus escolheu, jovem. Irmão, foi você que Deus escolheu. Irmão, foi você que Deus escolheu. Irmão, foi você que Deus escolheu. Não obstante a sua situação financeira ser ruim, não obstante o seu porte físico não ser dos mais agradável, mas Deus te escolheu. A Bíblia não foi vós que escolheste a mim, mas Deus te escolheu a vós. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Imagina você, mulher, grávida do Espírito Santo.
As outras mulheres vão te olhar na pedra. Que é isso? Não. Você tem capacidade para isso, não. Logo você, que é isso? Mas quando Deus escolhe, Ele não erra. O homem erra. O homem erra nas suas escolhas. Mas Deus não erra. Foi o Senhor que Deus escolheu. A humilhação veio, bateu, te assolou. Mas você vai vencer. Você não vai morrer nessa prova. É de você que Deus precisa. É dessa situação que Deus vai fazer você triunfar. Transforma. Você vai chegar do outro lado. Porque o Senhor é Deus. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E eu concluo essa mensagem dizendo a você nessa noite: se Deus falou com você, eu não quero te emocionar, eu não quero te sensibilizar, porque esse trabalho é do Espírito Santo. E se o Espírito Santo falar no teu coração, abra o teu coração e receba essa mensagem, guarda no teu coração, e daqui um dia você vai ver o fruto da mesma, porque Deus é fiel. Deus os abençoe.